Oi gente, tudo bem? Essa semana eu fiquei com vontade de fazer um vídeo para vocês contando a historinha desses dois passaportes aqui. Foram os passaportes que eu viajei por 2 anos e em 40 países. Eu comecei com esse daqui, pode ver que ele tem uma orelhinha cortadinha, porque quando eu cheguei no Nepal, ele estava tão cheio de estampas, de visas, que eu tive que tirar um outro. E aí, lá em Katmandu, que é a capital do Nepal, eu fui na Embaixada do Brasil e aí eu tirei esse passaporte na hora, que é o meu passaporte mais novinho, que também já tem alguns carimbinhos. E eu passei 2 anos viajando pelo mundo com esses dois passaportes brazucas, totalmente brasileiros. E as pessoas me perguntavam, você teve alguma dificuldade, né? Eu falava, não. Sempre passei por fronteiras em aeroportos, trens, ônibus, por terra, andando, e eu nunca tive nenhum tipo de problema por viajar com meu passaporte brasileiro. O passaporte brasileiro é super bem aceito no mundo, eu não sei se vocês sabem disso, mas o nosso passaporte é aceito em mais de 140 países. A gente não precisa de visa, ou o visa pode ser tirado na hora, ou é facilmente tirado pela internet. Quando eu saí do Brasil, eu só tinha passagem de ida, São Paulo para a Europa. E muitas pessoas falaram para mim, você vai precisar ter a passagem de saída da Europa, pelo menos, se não for de volta para o Brasil, senão eu não vou te deixar nem embarcar em Guarulhos. Então você precisa se justificar, você precisa levar seu seguro de vida, de viagem, você precisa levar cartões de crédito, você precisa levar dinheiro. Eu lembro que quase nas vésperas de eu embarcar, a primeira vez que eu entrei na Europa, eu entrei 5 vezes na Europa durante esses 2 anos viajando, e eu comprei uma passagem de Roma para Zagreb, capital da Croácia, porque aí eu saía da zona do Schengen, que é aquela zona que a gente brasileiro e tantas outras nacionalidades só podem ficar 90 dias na Europa. Eu comprei essa passagem, eu paguei 12 euros nessa passagem, nunca ninguém me pediu essa passagem. Quando eu embarquei no aeroporto de Guarulhos, não me pediram nada. Quando eu cheguei na imigração em Frankfurt, na Alemanha, o policial alemão só me perguntou: o que você vem fazer na Europa? Eu falei: vou fazer o caminho de Santiago. Carimbou meu passaporte e me devolveu. Eu nunca tive problemas para atravessar a fronteira desses 40 países que eu viajei. E não foi porque o meu passaporte é brasileiro, gente. Foi porque eu sou branca. Tenho essa carinha linda, né, gente? Branca, olho claro. Aqui no Brasil as pessoas acham que eu sou loura, lá fora dizem que eu tenho cabelo castanho. Eu falava que eu era brasileira e as pessoas falavam: nossa, que legal, sempre abri um sorriso, sempre tive boas recepções por ser brasileira. Mas o fato é, não foi só o meu passaporte brasileiro super bem aceito no mundo que me abriu todas as portas para todos os lugares que eu fui. Eu tenho uma amiga que ela é angolana, ela morou grande parte da vida dela no Brasil e hoje ela é casada com um diplomata e ela mora na Holanda. E ela me contou uma história uma vez que ela teve que vir para o Brasil às pressas e saiu correndo e pegou só o passaporte brasileiro, ela também tem o passaporte português. E quando ela voltou para a Holanda, quando chegou na imigração, pararam ela. Ela não tem a pele que eu tenho. E aí o policial holandês perguntou o que ela ia fazer na Holanda e ela falou: eu moro aqui. Como assim você mora aqui com o passaporte brasileiro? E ela: não, eu moro. E aí ela se enrolou e ela não soube justificar, já levaram ela para uma salinha. E levou um tempo para ela achar a identidade diplomática dela e quando o policial holandês viu a identidade, pediu 1 milhão de desculpas por que ele tinha feito. Ela não tem a pele igual a minha. 2 anos viajando pelo mundo, eu vivi diversas situações que me fizeram refletir muito sobre o meu privilégio de ser branca e sobre eu ser diferente num outro país. Teve uma situação que uma garota chinesa me perguntou, eu estava na Malásia. Ela virou para mim e falou assim: é verdade que vocês ocidentais acham que a gente é tudo igual? Eu não sabia o que responder para aquela menina. Foi uma faca no meu coração, do tipo, cara, eu ia falar: é verdade, a gente acha que chinês, japonês e sul-coreano é tudo igual? E a gente fala: olhinho puxado, tudo igual, né, gente? Eu falei pra ela: olha, a gente não tá acostumado a conviver com tantas pessoas orientais, com os traços iguais ao de vocês. Então a gente tem mais dificuldade de reconhecer as diferenças. Foi tão difícil falar isso pra aquela menina. E eu sabia, eu já tinha passado pelo Japão, pela Coreia do Sul e pela China, que dizer que eles são iguais é uma ofensa muito grande. Não só porque eles têm diferenças físicas, mas porque eles são muito diferentes culturalmente.
como a gente tem uma cultura super europeia e americanizada, privilegiando a nossa pele branca e os olhos claros. E quando as pessoas olhavam pra mim, elas não falavam assim, nossa, você é brasileira? Nunca eu tive essa reação. A reação sempre foi, ah, você é alemã? Italiana? Russa? Nem português e espanhola me falavam, que é a descendência da minha família lá longe. Era só países que têm reconhecidamente no seu estereótipo pessoas com a pele como a minha. Porque eu não tenho o estereótipo de brasileira. O estereótipo de brasileira é uma mulher morena que sabe sambar. E eu não tenho essas características. Então eu não sou vista como a brasileira típica. E eu não sofro preconceitos fora do Brasil como uma brasileira típica. E quando eu falava que era brasileira, eu ganhava um sorriso. Ai, você é brasileira! E eu também falava, eu tô sorrindo aqui, né? Eu sou expansiva, eu sou super brasileira. Mas é muito louco que eu era uma brasileira branca, de olhos claros. Eu tenho cara de mulher rica, né, gente? Quando eu cheguei na China, eu fiquei quase 2 meses na China. Eu fui para cidades onde quase não tinham pessoas como eu, ocidentais, sem ser os olhos puxadinhos. E teve cidades na China que eu era praticamente a única ocidental lá. E eu andava na rua, as pessoas me puxavam pela mochila, puxavam pelo meu braço, elas pegavam o celular e tiravam foto assim, na minha cara. Eu me senti uma panda no zoológico. Me senti como se eu fosse uma ET que tivesse aterrissado ali no meio da China e as pessoas queriam me abordar, falar comigo. E elas olhavam pra minha cara assim, ó. Elas vinham muito perto de mim. Primeira reflexão. Eu nunca quero ser famosa, porque deve ser horroroso alguém ficar te abordando, você tá querendo comer, você tá querendo andar, você tá querendo fazer alguma coisa e alguém vir te abordar e te encher o saco só porque você é diferente ou só porque você é famoso. E também me fez refletir o quanto que eu não sei o que é ser diferente no meio de um lugar que todas as pessoas são iguais. Mas imagina você ser uma pessoa negra no meio de muitos brancos. Como que você deve se sentir? Provavelmente essa pessoa deve se sentir como um panda no zoológico ou como um ET que chegou na Terra, de tão diferente que é. Uma outra história que eu queria contar pra vocês é do meu nome. Muita gente acha que Gold, esse nome, é porque eu sou estrangeira, descendente de europeu. E não é nada disso. Meus pais viram meu nome num filme. Meus pais são de Viçosa do Ceará, uma cidadezinha muito pequenininha lá do interior do Ceará. E como a história de milhões de imigrantes nordestinos vieram para São Paulo para tentar uma vida melhor. E é por isso que o meu passaporte é 100% brasileiro. Eu brinco que o único passaporte que eu poderia tirar é o cearense. Eu tenho noção de que se eu fosse uma descendente de nordestina com uma pele mais escura ou com uma aparência física diferente, as pessoas me olhariam de outra forma. E eu tenho noção de que esse outro livrinho aqui, que foi muito importante na minha vida também, que é o Manual do Calouro de 1999 da Universidade de São Paulo, quando eu entrei na USP, depois de fazer 1 ano de cursinho, eu tinha estudado num colégio em Osasco que ninguém nunca ouviu falar. E aí eu entrei na USP, não tinha nenhum aluno negro na minha sala e tinha 3 pessoas que tinham vindo de escolas públicas. Só no ano depois do meu é que eu tive uma colega negra. E o quanto aquele ambiente da USP, mesmo sendo uma universidade pública, era só de pessoas muito privilegiadas. E eu tenho completa noção que não foi só ter esse nominho USP no meu currículo que me abriu portas para conseguir os empregos que eu consegui, para conseguir as promoções que eu consegui. A minha carinha branquinha, os meus olhos claros, também me abriram muitas portas. Não só de trabalho, como também de viagem, como viajar pelo mundo. Eu queria fazer essas reflexões com vocês, porque a maior parte do meu público aqui é branca, é classe média. É muito louco a gente pensar que a gente não percebe esses privilégios que a gente tem. Eu tenho pouquíssimos amigos negros, pouquíssimos. Por que que é assim? Por que que a gente tem pouco amigo negro? Será que é porque eles não se misturam? Não é, gente. A história do nosso país, há menos de 150 anos atrás, era de uma cultura de escravos. Os negros eram escravos. Desde cedo a gente tem essa coisa marcada do tipo, bonitinho é um bebê Johnson. Eu era uma bebezinha Johnson, eu era branquinha, quase vermelha, de tão branca com olho claro. Ai, que lindinha que eu era. Por que que um bebê negro não pode ser bonito?
A gente fala palavras, expressões que são altamente preconceituosas e a gente não percebe. Criado mudo. Por que o criado chama mudo? Porque o criado negro tinha que ser mudo, não podia falar. Por que a gente fala da pele e da cor do pecado? Porque era a escrava negra que era o pecado. Logo quando eu voltei para o Brasil em 2018, última história, eu fui para a Flip, que é a feira literária lá de Paraty, isso em julho de 2018. E eu lembro que eu fiquei muito feliz, porque eu nunca tinha visto tantas mulheres juntas falando de literatura, falando de cultura, e eu nunca tinha visto tantas mulheres negras falando sobre isso. Foi nessa feira de Paraty que eu conheci Djamila Ribeiro, que eu nunca tinha ouvido falar, e que eu ouvi Conceição Evaristo, que eu também nunca tinha ouvido falar. Eu nunca tinha ouvido falar de mulheres negras, filósofas, escritoras. E eu lembro que teve uma frase da Djamila que marcou muito, que pra gente mudar a história do Brasil, a gente tinha que mudar a história das mulheres negras. Porque são elas que estão parindo filhos negros, são elas que estão nas favelas e nas periferias cuidando dessas crianças. São elas que a gente tem que mudar a realidade de vida para elas terem uma vida melhor, para dar condições melhores para os filhos delas, para eles poderem estudar e a gente conseguir mudar o cenário do Brasil. E quando ela falou isso, eu fiquei muito mexida, porque realmente nós mulheres, a gente tem esse papel. Infelizmente, quem educa ainda em muitas famílias é a mulher, né? Isso dá um pano para um outro vídeo para a gente falar de machismo, estou falando só de antirracismo hoje. E o quanto que a gente precisa reconhecer isso. E a gente não consegue reconhecer, porque o nosso privilégio de ser branco é muito grande. Eu fiz esse vídeo para falar de todas essas reflexões que eu fiz durante a viagem. A Go Por Aí, ela é uma viagem não só externa, mas é uma viagem interna também. E eu senti que eu precisava provocar isso nas pessoas que estão aqui. No dia do Blackout Tuesday, eu postei algumas frases do Martin Luther King que eu queria deixar aqui. São frases que eu acredito que a gente tem um privilégio muito forte por ser branco e a gente só muda a história do racismo se ele mudar dentro da gente, porque a gente tem preconceito que a gente não percebe. Isso tá velado e eu tô achando o máximo que isso tá vindo à tona. Então, se a gente não falar sobre isso, nós brancos, o nosso próprio preconceito, a gente não muda isso. E não é só pôr um post preto no seu Instagram. Analise o seu comportamento, analise suas palavras, analise suas atitudes. Pense em todas as vezes da sua vida que o que te fez abrir portas não foi um passaporte, mas foi a tua aparência. Foi estar num meio social em que você era mais parte daquilo do que você ser um ET que as pessoas estão querendo te agarrar ou estão te julgando pela tua aparência. Pense nesses privilégios. É só assim que a gente vai mudar essa história no Brasil. Eu queria saber se esse vídeo produz alguma reflexão em você. Deixa os seus comentários aqui embaixo. Aproveita para seguir o canal, que eu pretendo fazer mais vídeos reflexivos sobre as minhas viagens. Eu pretendo contar histórias bacanas também das viagens, mas também quero produzir esse despertar aí de pensar em você, na posição que você tá, se você já sofreu preconceito, se você nunca sofreu preconceito. Me conta aqui nos comentários quantas vezes você teve portas abertas não por passaportes, mas por esses privilégios. Me conta se você já teve alguma história de viagem que você foi barrado, que você foi julgado, encurralado para responder perguntas, ou que a sua entrada foi super fácil no lugar, só pela tua aparência, só pelo que você é. É isso, pessoal. Obrigada se você conseguiu ouvir até o final. Eu agradeço a todos aqui, aproveitem para seguir o canal e até o próximo vídeo.